Visualiza! Bom, aqui é o professor Clazão, Geografia. Que dia, hein? Que ótimo dia pra gente estudar junto. Vamos fazer essa revisãozinha do Enem aí? Vamos fazer esse super comigo? Bom, nós vamos trabalhar hoje o tema BRICS. Cara, eu quero que você lembre aqui algumas características, pontue com o professor, algumas características que amedrontam o mundo em relação a esses 5 paizinhos. Principalmente alguns deles que são mais importantes e se destacam no contexto do BRICS. Então, ó, vamos lá comigo, ó. Então, primeiro, nós vamos lembrar aí do famoso BRICS. Pessoal, BRICS é um bloco econômico? Não é um bloco econômico. Lembra, isso aqui foi um acróstico que ele foi criado no ano de 2001. Nós tivemos um economista, olha aí, ó, um economista britânico. O que ele fez, professor? Chamado, olha aqui, ó, Jim O'Neill. Professor, o que tem esse simpático jovem? Esse economista britânico, em um dos seus escritos, das suas colunas, ele citou o quê? Ele citou que, no futuro, nós teríamos um grupo de países emergentes que dominariam o PIB mundial. E naquele momento, ele criou o quê, professor, em 2001? Ele criou o famoso BRIC. E era um S pequenininho. Por quê? Porque representava, na verdade, o plural dos 4 países. Apenas isso, dos 4 países. Então, ó, Brasil. Então, lembra com o professor. Então, aqui, ó, Brasil. Nós temos o quê, professor? A Rússia. Nós temos o quê? A Índia. E nós temos a China. Fecha? Pronto. Então, naquele momento ali em 2001, nós tivemos o surgimento desse acróstico que era para se referir a um grupo de países emergentes que dominariam a economia mundial, ok? Então, por isso que foi criado por esse economista britânico o conceito, o acróstico BRIC. Lembro que no ano de 2006, eles começaram a marcar a primeira reunião do BRIC. Então, olha aí, do BRIC. Por que primeira reunião? Foi o momento que nós tivemos esses 4 paizinhos olhando um pouco e falando assim, calma aí, vamos nos reunir, vamos buscar aí juntos dominar a questão econômica e política do planeta, vamos ampliar a nossa força política e econômica diante do planeta. Então eles se reuniram visando o quê? A partir de agora, buscar uma aliança. Então aqui, ó, uma aliança que vai sim na questão econômica, começando a criar algumas facilidades, ampliar suas relações econômicas e ao mesmo tempo começar a se organizar diante do cenário internacional de forma política. Então aqui, ó, aliança política, é dizer o seguinte, juntos nós temos maior poder político no planeta, ok? E econômico, porque isso, lógico, através dessas reuniões e desses acordos, esse grupo começaria a facilitar a aproximação entre eles, ok? Professor, me conta uma coisa, mas não é 5 países? Em 2011, nós vamos ter a entrada neste grupo do nosso último integrante. Aí aquele S minúsculo passa a ser um Sinho maiúsculozão lá. Então, que é uma referência ao quê, professor? A África do Sul. Então, sul-africana, República Sul-Africana. Então, a África do Sul. Eu lembro como se fosse hoje. Quando em 2011, nós tivemos o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, na reunião, na cúpula do BRICS, em 2011, aí como a primeira vez participando como integrante. Professor, o objetivo da aula é o senhor relembrar as características gerais, né, professor? Sim, então as características gerais. Lembro você que você já sabe o que é BRICS, sabe em que momento da história a África do Sul começou a fazer parte, ok? Mas agora, se você vai falar assim, sobre o BRICS, se viesse alguma alternativa para a gente marcar sobre o BRICS,
Por que que eles são tão importantes no planeta hoje em dia? No tema atualidades que nós estamos batendo papo hoje, então, primeira característica, lembrar, não é bloco econômico. Olha aí, ó. Então, primeira característica já tá aqui, ó. Não é bloco econômico. Então, se marcar bloco econômico, não pode, mano. Não pode marcar, ok? Então, hoje eles funcionam, eles já tiveram, olha aqui, ó. Vai ter esse ano, né, 2019, nós teremos a 11ª cúpula, que vai ser no Brasil. No Brasil, o que é cúpula, professor? Uma reunião do BRICS, né? Cúpula do BRICS. E, cara, apesar de eles terem essas reuniões aí para discutir temas geopolíticos do mundo e econômicos entre eles, eles não são um bloco econômico. Ok? Esse ano vai ser no Brasil. E sabe o que vai ser um ponto importante no Brasil? Abrir um escritório do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco BRICS, no Brasil. Então vai ser realizado em Brasília esse ano. Então já tiveram 11 reuniões do BRICS para discutir temas diversos, políticos e econômicos entre eles. Segunda característica que você tem que lembrar desses simpáticos jovens aqui, ó. Então, característica geral, primeiro, não é bloco econômico. Segundo, nós estamos visando o quê, professor? São países extensos. Então tá aqui, ó, países extensos. Professor, isso é uma vantagem, Trocinho? Cara, é uma característica geral marcante deles. Vamos pensar comigo. Rússia, o maior país do planeta, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Você pega China, está entre os maiores do planeta também, é o 3º maior país do planeta. Você pega Brasil, hoje o 5º maior território do planeta. Oxe, professor, 5º? Sim, o Brasil com seus 8.514.876,6 quilômetros quadrados. Quer dizer, o Brasil é o 5º maior território. Quer dizer, então hoje são territórios bastante. Lógico, talvez a Índia ali com seus 3 milhões e pouquinho, a África do Sul não são tão significativos, mas a soma dos caras forma um território imerso do planeta muito gigantesco. Qual é a vantagem de se ter países extensos, fazendo parte desse grupo aí? Primeiro, lógico, matéria-prima. Então, primeira dica é essa. Quanto maior é o teu território, maior é a tua probabilidade de você produzir matéria-prima. E não só produzir matéria-prima no sentido assim, de extração, não. Eu estou falando aqui também do quê? De agricultura, de pecuária. Você pode produzir muita matéria-prima. Então você tem espaços extensos para ampliar tua produção de matéria-prima, de alimentos. Por outro lado, você tem muitas áreas de reservas. Então lembra quando eu falei aqui, ó, matéria-prima, destaque principalmente para minérios. O que se destaca a Rússia? A Rússia voltou a ser potência por quê? Me fala na minha cara. Graças aos seus combustíveis fósseis. Então, muito carvão, muito petróleo, muito gás natural. Ok? O Brasil, além de ter o pré-sal, uma riqueza gigantesca, o Brasil tem o quê? Tem áreas de reserva de minerais metálicos, ferro, manganês, alumínio, estanho. Olha a China, carvão mineral, a China e tantos outros recursos minerais. Olha a África do Sul, pedras preciosas, é a área que também apresenta carvão. Quer dizer, resumindo a história, os caras juntos têm muita riqueza mineral e muito espaço para produzir alimentos e matéria-prima no campo. Gostei, professor. Terceira característica geral. São países populosos. Ah, não são, professor. Me desculpa, mas eles não são países populosos. Gente, só para você ter uma ideia, né, tchê? Ó, 42% da população do planeta. Não, professor. Repete, Traci, repete na minha cara, professor Calazão. Tá, eu vou olhar a tua cara. Lindos, quase metade da população do mundo está em 5 países. Não, professor. Tá, vamos pensar com o professor. China, 1.400.000.000 de habitantes. O planeta tem 7. 1,5 bilhão quase estão na China. Índia, 1 bilhão.
300 milhões de habitantes. Para resumir a história, dos 10 países mais populosos do mundo, 4 são do BRICS. O Brasil é o sexto, né? Olha bem, uma diquinha de atualidades. Este ano, o Brasil foi passado para trás pelo Paquistão. Então, o Paquistão assumiu a 5ª posição de país de população absoluta no planeta. Então, o Brasil caiu para 6º em população absoluta, com seus 210 milhões. Hoje, o Paquistão está com 216. Então, houve aí uma mudança na posição brasileira nesse sentido. Mas não deixa de ser um país populoso ainda. Senhor, qual é a vantagem de ser um país populoso? Tem as desvantagens. É muito mais jeito para você cuidar. Mas não dá para negar que, nós temos o quê? Maior probabilidade de mão de obra, principalmente barata, quando você tem ela em abundância. E segundo, destaque para mercado consumidor. Já parou pra pensar comigo que mais de 3 bilhões de pessoas vivem nesses países? Só a China tem 500 milhões de classe média. Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes no total. A China tem 500 milhões só de classe média, que é uma classe que mais consome. Quer dizer, então, cara, se os caras quiserem olhar para o mundo e falar o seguinte, a partir de agora vamos nos relacionar só nós, usando nossos 3 bilhões de habitantes. Eles fazem. E é isso que o mundo tem medo desses caras. Por isso esses caras hoje vêm aí comendo pelas beiradas e o mundo vem se preocupando com as atitudes que eles vêm tomando, cada vez mais buscando esse isolamento. Eu sei que esse ano nós tivemos o nosso governo se aproximando um pouquinho mais dos Estados Unidos, mas ainda a relação com China, Índia, Rússia e África do Sul ainda continua muito forte. Ok? Então tá ali, Professor, me conta uma coisa, Tracinho. 4ª característica geral, poder na ONU. Não, professor, não tem poder na ONU. Poder na ONU. Tá, eu concordo contigo. Qual é o órgão mais importante da ONU? É o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, ele é formado pelo quê? Pelos países de veto, que tem poder de vetar, que são 5, e 10 países que são rotativos. Dos 5 países com poder de veto, dá uma olhadinha aqui. Estados Unidos, tá, não BRICS, concordo contigo. França, não BRICS, beleza. Reino Unido, não BRICS, beleza. China, BRICS. Rússia, BRICS. Calma aí. Esse BRICS tem 2 países entre os 5 que tem poder de vetar qualquer coisa na ONU. Posso dar um exemplo de um veto bacana? Kosovo. Kosovo, em 2008, falou assim, somos independentes. A ONU colocou em votação o reconhecimento. A China e a Rússia vetaram, não reconheceram, e por isso que até hoje Kosovo não é reconhecido. Vive como país independente e não é reconhecido. Posso dar outro exemplo de poder político na ONU? Síria. Os Estados Unidos falou assim, vamos invadir a Síria e acabar de uma vez com essa crise migratória e de violência e de guerra civil que vive a Síria. A China e a Rússia vetaram a intervenção militar da ONU. Quer dizer, então, eles têm poder sim, gatinhos. Não os 5, mas 2 deles, que fazem parte do grupo, têm poder político na ONU. Ah, professor, aí sim, Trocinho. Quinta característica. Grandes parques industriais. Então, nesta aula, nós estamos pontuando algumas importâncias que tem que levar em conta em relação ao nosso BRICS. Então, você viu que o professor está pontuando bem legalzinho para você ficar fácil de estudar. Grandes parques industriais, gatinhos. Então, o Brasil hoje, o eixo Rio-São Paulo, é uma das áreas mais industrializadas do planeta. A Índia, Nova Delhi, Mumbai, se tornaram grandes cidades, mega cidades de grandes parques industriais. Você vai pegar as zonas econômicas especiais na costa leste da Europa, da China, as zonas econômicas especiais, grande parque industrial, mano. A Rússia, principalmente no setor de petroquímica, indústria de base, refinarias. A África do Sul, que é um país industrializado, dos 5 é o piorzinho. Mas não dá para negar que ele também é o único país industrializado no continente africano. Então, grandes parques industriais. Olha aqui, então pronto. 6. Desenvolvimento tecnológico.
Senhor, calma aí, Trocinho, o senhor está se empolgando. Está contando em verdades. Não. Lindo. Antigamente, esses paizinhos eram dependentes da tecnologia dos Estados Unidos. Hoje não mais. Hoje não mais, rapaz. Lembra você que esses caras têm hoje grande produção de tecnologia própria, principalmente em alguns países, né? China e Índia. Aquilo que eu chamo de Xíndia. Professor, a China hoje desenvolve tecnologia própria em todos os ramos possíveis. Hoje a Índia, qual é o país do mundo com o maior número de pessoas com doutorados? Fala na minha cara. Isso, você acertou. A Índia. A Índia hoje tem o maior número de pessoas com doutorados. Ok? Isso significa o quê? Hoje é uma das grandes áreas de computação, de softwares, de desenvolvimento tecnológico. Lembra que os Estados Unidos, por muito tempo, tirava a mão de obra qualificada da Índia e mandava para as suas universidades nos Estados Unidos. Lembra da famosa fuga de cérebros? O Brasil tem alguns pontos que ele é muito importante, principalmente no desenvolvimento de tecnologia agrícola. Quer dizer, então, hoje eles conseguem, principalmente encabeçados pela China e a Índia, eles conseguem desenvolver tecnologia própria. Hoje, se eles quisessem não mais se tornar dependentes dos Estados Unidos na tecnologia ou da Europa, eles conseguiam, entre eles, trocar essa tecnologia como hoje eles já buscam fazer. Ok? Então, isso é importante também, amores. Ok? Sétima característica. Destaco ainda que o BRICS, eles desenvolvem tecnologia, mas eles são hoje também, eles ainda continuam sendo polo de atração de multinacionais. Então, grandes parques também voltados ao quê? Polo de atração de multinacionais. Então, lógico, o que eu quero propor com esse sétimo item? Que é uma área ainda de muito investimento. Então, lógico que atrai muito... mas o Brasil está em crise há alguns anos. Sim, o Brasil viveu um dos melhores momentos aí no começo do século XXI, até ali 2010. Aí vemos vindo numa queda, mas mesmo assim, cara, o Brasil ainda continua buscando uma estabilidade, um crescimento ainda leve, pequeno, modesto da sua economia, mas continua sendo áreas de atrativos. Principalmente ainda, lógico, a China, a Índia, a África do Sul, são grandes parques de multinacionais que ali se instalam, aproveitando o seu mercado consumidor, produzindo benesses ali para a região, ok? Quer dizer, então, ainda continua sendo uma área importante. Oitava característica do BRICS. Vem lá, vamos ver mais alguns detalhes importantes. Oitavo, lembra que hoje eles têm poder financeiro. Trocinho, calma aí. Poder financeiro. Tá. Vamos entender esse oitavo item. Vem pra cá comigo. Lembra você que a China, a Índia, o BRICS, lá em 2001, quando surgiu o acróstico, sabe quantos por cento do PIB mundial era o BRICS? 8%. 8% do planeta naquele momento por cento do PIB do planeta era a BRICS, cara. 8%. Professor, e hoje, professor? É quase um quarto. É quase 25%. Quer dizer, então olha aqui, ó. Então, primeiramente, hoje corresponde a quase 25% do PIB mundial. Um quarto, Trocinho. Um quarto, cara. Então, 25% do PIB. Outra coisa que é bom destacar é a questão do quê? É a questão do... Antigamente, eles dependiam de órgãos internacionais para recorrer a um socorro financeiro. Quer dizer, o FMI, o BIRD, lembra lá do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, do Banco Mundial? Para fazer um projeto de financiamento de infraestrutura. Antigamente eles tinham que recorrer a isso. Hoje não mais. Lembra você que em 2014 o BRICS criou o seu próprio banco, que é chamado de NDB. O Novo Banco de Desenvolvimento. Lógico que aqui está numa sigla inglesa, então traduzindo o Novo Banco de Desenvolvimento, ou simplesmente chamado de Banco BRICS. Banco BRICS, professor. Então hoje, além de tudo que eu já falei para você, população elevada. Segundo, extensos territórios para gerar matéria-prima. Terceiro,
poder econômico, poder político, principalmente representado como poder de veto na ONU. Lembrando que eles não são um bloco econômico. Além de tudo, ele tem um poder financeiro gigante. Então, ó, o Banco BRICS. Lembra que o Banco BRICS ele tem uma função muito simples. Qual a função, professor? É financiar. Ó, então, o financiamento aí de projetos é tanto para os próprios integrantes. Posso contar uma coisa para ti? O Brasil vai receber aproximadamente 600 milhões de empréstimo do fundo, do Fundo Branco BRICS, para investir em infraestrutura no nosso território. Então, é isso aí, cara. É um fundo onde cada um tem uma participação igual. Todos eles têm 20% do banco para eles, ok? De ações. E, cara, eles vão traduzir isso aí em... Antigamente, o Brasil, se precisasse de dinheiro, tinha que recorrer ao FMI. Hoje, não mais. Hoje, ele recorre ao próprio grupo que ele faz parte, pedindo esse dinheiro para, naquele momento de um socorro financeiro, de um projeto de infraestrutura, onde ele pode financiar isso aí, para o próprio Banco BRICS. Então, ó, primeiro. E não só isso, né? Para os países subdesenvolvidos. Trocinho. Então, quer dizer, um país pobre, uma Argentina, um país africano, chega no BRICS e fala, ó, eu não quero emprestar do FMI, eu quero emprestar de vocês, BRICS. Eles financiam, então assim, financiam, lógico, vão cobrar juros em cima desse empréstimo, e é uma forma de manter alimentado financeiramente o próprio banco. Quer dizer, então, em outras palavras, o que é o Banco BRICS? É uma alternativa que o mundo ganhou em relação ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, que os principais credores estão na mão dos Estados Unidos e na mão do Reino Unido. Ok? Então você percebeu o que, meus gatinhos? Que o BRICS não é um bloco econômico, mas hoje atrai um pouco de medo nos grandes países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, os europeus. Vocês entenderam o porquê. Então, toda vez que aparece uma questão de BRICS, você tem que lembrar das vantagens que eles possuem em relação ao planeta. 25% do PIB, 42% da população, extensos territórios. Mas, lógico. Então, última coisa que a gente vai falar nessa revisãozinha, que eu pontuei alguns pontos importantes para ti. Eles têm vários problemas. A questão de IDH. IDH, para você ter uma ideia, nós temos o Brasil de alto IDH, a Rússia melhor pontuada, mas são países aí ainda que todos estão abaixo da posição 49. Quer dizer, nenhum deles estão entre os 40 melhores países para se ver do mundo. Então, piores IDHs. A desigualdade ainda é extremamente elevada. O coeficiente Gini, que analisa essa diferença, mostrando aí a desigualdade, ainda é dados extremamente elevados, mostrando que a desigualdade, a concentração da riqueza está na mão ainda de uma parcela muito pequena desses países. Ainda tem graves problemas urbanos das suas grandes cidades, ok? Quer dizer, então, enfim, tem vários problemas. Mas em relação ao mundo hoje, economicamente e politicamente se tornaram muito fortes. Ok? Deu para dar uma revisadinha comigo? No mais, gatinhos, gatinhas, um ótimo Enem. Tá aí mais um tema revisado para você. Beijos e até mais. Tchau!